Tique nervoso pode parecer uma coisa esquisita. Bater palmas sem mais nem menos pode ser interpretado como uma mania. Mas o que poucos sabem é que essas atitudes podem ser causadas por uma síndrome. O nome dela é complicado, Gilles de la Tourette. Ela causa no portador tiques vocais e corporais, e em alguns casos, vontade de dizer palavras obscenas. Luciana, o que causa a síndrome? A síndrome de Gilles de la Tourette ela é um transtorno neuropsiquiátrico e atualmente já está bem estabelecido que a base desse transtorno é cerebral. Então nós temos fatores genéticos, fatores relacionados ao neurotransmissor dopamina e fatores de risco que nós chamamos que podem acometer a criança na época do desenvolvimento do sistema nervoso central. Uma das características da síndrome Gilles de la Tourette são tiques motores e vocais. Como que é isso, Luciana? Para se fazer o diagnóstico, né, da síndrome de Gilles de la Tourette, você tem que ter os dois tiques. Normalmente os tiques motores eles aparecem primeiro que os tiques vocais. E o tique motor, ele pode ser um piscar de olhos, mexer com a boca, são os tiques motores simples. Os tiques motores complexos, você tem às vezes bater palma, bater no corpo de outra pessoa, bater no próprio corpo. E os vocais, você tem, às vezes são grunhidos, são pigarrear, é um tique vocal, e às vezes a fala de palavras obscenas, de palavrões também são os tiques vocais. Por isso que quem tem a síndrome se ressente, que é extremamente constrangedor quando esses tiques não estão controlados. Além dos tiques de voz e de corpo, Luciana, quais os outros sintomas da síndrome? Então, como eu havia falado, né, para se fazer o diagnóstico você tem que ter os tiques motores e os vocais. E você pode ter outros sintomas como impulsividade, hiperatividade, ou sintomas obsessivos, também fazem parte do quadro. E todos os portadores dessa síndrome têm os mesmos sintomas ou apresentam sintomas diferentes? Não, o quadro é multifacetado, inclusive porque às vezes é mais raro, mas você pode ter o tique vocal primeiro, normalmente vem o motor primeiro, mas pode ter às vezes o quadro de impulsividade mais os tiques, então isso varia muito de acordo com a idade. Na adolescência, às vezes, ocorre uma exacerbação do quadro, nos períodos de estresse, mas muitos casos, às vezes, na idade adulta, eles ficam bem leves. Como essa síndrome ela não apresenta um único sintoma, é mais difícil diagnosticar? Ela pode ser confundida com alguma outra síndrome? Às vezes você acha que você está diante de um quadro de tique simples, sem ser a síndrome, né? Mas como ela é muito característica, eu acho que não é um diagnóstico tão complicado. Mas felizmente, ela é uma síndrome rara. E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico, né, através da observação e do relato do paciente. O portador da síndrome, ele consegue controlar os sintomas, controlar os tiques? Às vezes, né, na verdade, o tique, por definição, é um movimento involuntário. Mas esses tiques vocais, às vezes a pessoa consegue controlar, mas quando os casos são graves, de moderados a graves, nós precisamos do uso de medicamentos. Alguns portadores da síndrome, Luciana, às vezes sentem a necessidade de falar palavras obscenas. Como que é isso? Essa vontade é consciente? Não, o paciente ele sabe que ele tem esse quadro, mas ele não consegue controlar. Isso nas escolas, às vezes quando eu atendo crianças, eles falam que é super ruim, porque de repente vem como se fosse um impulso e solta uma palavra, né, normalmente um palavrão, e os meninos criticam muito. Então as pessoas que têm esses tiques vocais, né, principalmente tiques de palavras obscenas, é muito desagradável para eles. E normalmente a Gilles de la Tourette, ela se inicia em qual fase da vida? Normalmente na infância, né, e os quadros basicamente antes dos 20 anos, na infância e na adolescência. Ela é mais comum em homens ou mulheres? Mais comum em homens e meninos, mas eu já vi casos de meninas também. E as crianças portadoras dessa síndrome, elas têm alguma tendência a ser hiperativas? A hiperatividade, ela faz parte do quadro
dos sintomas. Não são todos os que têm, mas pode estar associado. Os tiques dos portadores, eles podem diminuir de intensidade com o tempo ou, pelo contrário, podem aumentar? Isso varia, né, de caso para caso, mas a tendência é piorar um pouco na adolescência e depois o quadro ficar mais leve. Pode ocorrer, Luciana, devido a pessoa apresentar tiques vocais, corporais, às vezes proferir palavras obscenas, isso pode levar com que o portador fuja do convívio social? Sim, né, o impacto social da síndrome, quando ela não está controlada, ela é muito grande. Então, a orientação é que sempre que quem tiver um parente, um amigo que tem essa síndrome, que procure um psiquiatra ou um neurologista, porque os remédios eles controlam muito os sintomas. E quais são esses remédios? Esse tratamento é medicamentoso, né, como a senhora disse. Como que é esse tratamento? O tratamento é basicamente medicamentoso, mas se a pessoa quiser fazer uma terapia associada, ela é muito bom, porque ela vai aprender a manejar um pouco esse sintoma e a diminuir o estresse, porque os tiques pioram com o estresse. Nós usamos os antipsicóticos, né, que são o haloperidol, a pimosida, que é o Orap, a risperidona, tem dado bons resultados. E às vezes também na questão de tiques localizados, hoje em dia tem sido usado a toxina botulínica, que é o botox em determinadas regiões, que isso diminui muito a exacerbação dos tiques. E o uso desses medicamentos é por toda a vida ou tem um período determinado? Isso também varia de caso a caso, né? O ideal é que esses pacientes sejam acompanhados, né, ao longo da vida. Se puder, a medicação deve ser retirada. Se não, mantém, e aí a variação das doses é de acordo com o caso. O portador da síndrome, Luciana, ele pode levar uma vida normal, realizar atividades que são comuns às outras pessoas? Porque geralmente fica essa dúvida, né? A pessoa ela tem determinada síndrome e ela não pode fazer tal atividade. Ou o portador da síndrome não, ele pode fazer de tudo. Ele pode e deve fazer de tudo. Agora é importante que os sintomas sejam controlados, porque a própria pessoa ela fica muito constrangida quando existe um número muito grande de tiques, numa frequência muito pequena, né? Então, quer dizer, se ele tem isso diariamente ou várias vezes ao dia, isso é muito incomodativo. E aí a própria pessoa ela vai recuando e vai ficando mais introspectiva, mas é a vida normal. A Gilles de la Tourette, ela tem cura? É muito difícil falar em cura em psiquiatria. Normalmente existe tratamento, né? E aí os remédios eles são sintomáticos, eles agem no sintoma. Mas não existe um remédio que você tome e acabe com a doença. Na verdade, você controla a doença. E existe algum centro de apoio aqui em BH que os familiares ou até mesmo os portadores da síndrome possam procurar um apoio? Ou se não tiver um centro, qual que é a especialidade certa? Na verdade, eu acho que a síndrome de Gilles de la Tourette pode ser tratada tanto pelo psiquiatra quanto pelo neurologista, porque é um transtorno neuropsiquiátrico. Que eu saiba, não tem grupos de apoios específicos, até porque é uma síndrome mais rara. Mas as pessoas talvez possam estar fazendo uma consulta à internet, estar procurando e procurar o profissional, né, ou o psiquiatra ou o neurologista que possa tratar. Luciana, muito obrigada pela sua entrevista. Nada, prazer. O Saúde de hoje fica por aqui. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. O telefone é 3207-2919 e o e-mail saude@unibh.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.